No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas formas de manifestação que eu faço na minha vida e que dão super certo. Nós estamos em uma semana de lua cheia poderosíssima no céu, e mais essa energia de início, começo de ano, eu acho que estamos num momento muito propício para manifestar coisas maravilhosas. Eu acredito que a manifestação ela é uma forma da gente trazer para essa realidade, para esse 3D, muito dos nossos sonhos, das nossas criações que ficam somente na mente, sabe? Eu acho que quando a gente manifesta algo no real, né, no físico, no material, é como se a gente abrisse uma porta para um caminho novo de que aquele sonho, aquela realidade pudesse chegar até nós. Mas assim, gente, manifestar e colocar a nossa bundinha no sofá, esperando que Deus, o universo, o Criador, traga até nós ali e deixe na frente da nossa porta, não vai dar certo. Não é assim que acontece, não é assim que o jogo funciona. Nós temos sim que manifestar, mas a gente também tem que nos movimentar perante aquilo que a gente tanto quer. Como eu falei, eu acho que quando a gente começa a trilhar um caminho perante aquilo, a gente manifesta ali algo no material, aquele caminho ele vai se abrindo, porque o que a gente quer na nossa vida está vindo de encontro a nós. Olha a bateria. Não, espera, segura, aguenta. A manifestação, ela tem que envolver os 3 corpos: alma, mente e corpo. Então não adianta a gente só tirar da mente, colocar no papel e esperar que as coisas acontecem. A gente também tem que nos movimentar perante aquela realização. E ultimamente, eu tenho escutado assim os podcasts e vídeos que eu assisto aqui no YouTube sobre lei da atração, e algo que tem vindo como um gancho pra mim, que eu acho que faz todo sentido, que é: a manifestação, ela só chega até nós quando nós estamos prontos para ela. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente manifesta as coisas que a gente quer que se realize esse ano. Porém, eu acho que quando a gente faz esse processo, é como se a gente estivesse abrindo o caminho para aquilo vir até nós. Pode ser que não necessariamente aquilo vai vir nesse ano, assim como a gente quer. Mas a gente iniciou o caminho, a gente deu abertura, a gente abriu aquela porta. Então, em algum momento ele vai chegar. E outra coisa também que eu queria falar é que eu acho que nem só de coisas materiais, nem só de coisas externas, né, que tragam nossas felicidade, que traga felicidade, que traga realização. Eu acho que a gente precisa começar a manifestar transformações internas. É aquela coisa que a Bia do podcast Ser para Ter sempre fala: primeiro ser para ter. Então, manifestar uma transformação ali, uma saúde emocional, manifestar uma saúde mental, manifestar saúde física, sabe? Manifestar sabedoria, conhecimento, discernimento para que a gente consiga fazer escolhas melhores. Eu acho que é mudando um micro que a gente consegue refletir pelo macro. A gente manifestando transformações internas, a gente talvez automaticamente estejamos manifestando transformações externas. Então, acho que é muito válido isso também. Bom, vamos começar. Primeiro de tudo, eu gosto de montar sempre assim, né, um espaço, um momento para aquela manifestação. Eu gosto de estar sozinha, num momento bem tranquilo, sem pressa. Gosto de me preparar espiritualmente, psicologicamente para isso. Eu sempre gosto de estar por perto, assim, velas, incenso, acendo meus incensos, acendo uma vela. Acho que a simbologia da vela traz essa questão do movimento, da força, da energia, do fogo, né, para aquele momento. E, claro, os meus cristais, que eu tô até aqui com eles, que eu vou mostrar pra vocês, né? Uma ametista maravilhosa, linda, que tem muito a energia da intuição, da sabedoria, né? Muito propício para esse momento. Eu tenho um Clear Quartz, que é o amplificador, né? Esse aqui é maravilhoso, é as anteninhas, né? Pra nossa manifestação. O citrino, gente, dá até uma vergonha de mostrar esse citrino desse tamanhico. Olha aqui. Mas um citrino
que é o cristal da abundância, da prosperidade, né, das realizações. E eu sempre deixo, junto com meus cristais, uma selenita, né, que ela é a limpadora da energia. Então, assim, sempre ter ela perto dos cristais faz com que eles sempre estejam ali na sua potência máxima, sabe? Mas, assim, pesquisem no Google aí, cristais para manifestação, sabe? Tem vários cristais e pegue o que você tem na casa de vocês. E não precisa necessariamente também ter cristal, tá, gente? Aqui eu gosto disso, eu acredito. Então eu gosto de ter os meus rituais para ter esses momentos. E vamos começar. Bom, eu tenho 3 formas de manifestação. A primeira eu faço há muito tempo, assim, muito tempo mesmo, desde que eu era adolescente. Sempre funciona. Eu cheguei a manifestar o meu marido com essa forma de manifestação. E, assim, foi muito louco, mas eu não vou trazer isso nesse vídeo agora. Que é a gente pegar uma folha em branco ou uma folha de caderno mesmo e escrever o que a gente quer manifestar. Eu venho fazendo algumas coisas, por exemplo, se for um papel em branco, você coloca ali no meio do papel, escreve seu nome, sua data de nascimento, e eu tenho usado uma frase que, assim, eu acho que pra mim é muito poderosa, que é uma frase que a Isa Mesadri falou uma vez também, quando ela estava ensinando a gente a fazer mapa de manifestação, que é assim, que o melhor e mais adequado se manifeste na minha vida a partir de agora. E aí, se você estiver fazendo numa folha em branco, você pode ir escrevendo assim, bem jogado nas laterais, tudo que você quer. Ou então no caderno, eu vou fazer a minha no caderno, aqui, sim mesmo. E aí, gente, é importante, assim, que eu acredito, a gente escrever como se aquilo já tivesse acontecido. Como se a gente já tivesse aquilo que a gente quer, como se a gente já estivesse vivendo aquela realidade. Sempre usando os verbos, por exemplo, tenho, sou, vou e nunca o quero. Eu acho que o quero, ele é um verbo de desejo. A gente está desejando e não necessariamente a gente está falando para o universo que a gente já tem aquilo. A gente está falando para o universo que a gente deseja. E eu acho que o desejar é diferente do da gente já ter, do a gente sabe? Então, sempre escreve como se você já estivesse vivendo aquilo. Por exemplo, o ano passado, eu manifestei esse apartamento. Um apartamento com 2 quartos, uma balcony, com vista pra praia. Não necessariamente temos vista pra praia, mas assim, estamos pertinho da praia. Então, manifeste bem detalhadamente tudo o que você quer. Por exemplo, eu vou para tal lugar, eu sou tal pessoa, eu tenho saúde, eu me alimento bem, eu tenho abundância financeira, sabe? Vai colocando coisas como se você já tivesse realizado. Uma coisa também que eu acho que dá super certo é a gente agradecer, escrever mesmo, agradecendo como se aquilo já tivesse acontecido. Então, tipo assim, universo, eu agradeço por esse apartamento que eu já tenho, que é assim, assim, assado e tal. Então, eu acredito muito nisso também. Então, se vocês quiserem escrever dessa forma, acho que é super válido. A minha segunda forma de manifestação, eu gosto muito de escrever uma carta pra mim mesma, pra mim do futuro, né? Eu primeiro começo a carta escrevendo a situação que eu me encontro hoje. Isso aí eu comecei a fazer já faz uns 2 anos, essa forma. E assim, eu gosto de escrever a forma como eu me encontro naquele momento e como eu quero me ver no final do ano, sabe? E o ano passado, quando eu abri a minha carta do ano passado... Ai, gente, eu até me emocionei, porque assim, começo de 2025 eu não estava nos meus melhores momentos. Então eu pedi pra Carol, do final de 2025, que ela cuidasse bem dela, sabe? Que ela estivesse no momento melhor com ela mesma e tal. E na hora que eu abri aquela carta e eu li, e eu tava nesse momento de me sentir muito bem comigo mesma, nossa, foi tão lindo, Eu acho que também é super válida essa forma de manifestar também.
Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar também, gente, depois que depois que você terminar de escrever, você guarda esse papel num lugar que você não vai ficar lembrando o tempo todo, não vai ficar pegando o tempo todo. Deixa ele guardado ali, naquele jeito bem tipo, esquece, sabe? E só pegue o ano que vem, na hora que você for abrir para fazer suas reflexões do ano. E a minha última forma de manifestação, eu comecei a fazer o ano passado, mas eu sei que muitas pessoas já fazem assim há muito tempo, que é o vision board. Eu vejo que as pessoas sempre fazem cartolinas bem grande, né? Fazem colagem de pegar um jornal, revistas e cortar figuras, manifestando o que elas querem ali para a vida delas. Eu não tinha cartolina, não tinha revista, não tinha jornal, não tinha como imprimir nada. Então, eu peguei e montei uma colagem no Pinterest, aquele aplicativo super fofo. E, cara, deu super certo. Foi bem despretensiosamente, sabe? E deu super certo. Várias coisinhas ali que eu coloquei na colagem se realizaram ano passado. E eu fiquei muito feliz. E, assim, eu vejo que as pessoas, quando fazem um vision board, elas colocam, no quarto, na casa, exposto, pra você estar sempre lembrando, sabe? Eu cheguei a colocar o meu vision board como plano de fundo do celular, sabe? Mas depois eu deixei, e eu acabei até esquecendo. E aí eu fui abrir ele no final do ano e foi muito legal, foi muito lindo. Eu coloquei uma foto de uma cachorrinha que parece a minha cachorra, né, a Sansa. E eu coloquei como uma manifestação de que eu queria ver ela naquele ano, né? E eu vi porque eu fui pro Brasil, então eu fiquei muito feliz. Eu coloquei uma foto de uma menina fazendo yoga. Eu coloquei viagens. Eu coloquei fotos de uma viagem para Bali. Mas eu não fui necessariamente para Bali, mas eu fui para Melbourne do ano passado. E eu acho que também conta mesmo como viagem. Eu coloquei foto do passaporte espanhol, que eu queria dar entrada na minha cidadania espanhola, e eu dei entrada. Coloquei a foto da plaquinha do YouTube, porque eu queria criar o canal, né? E eu criei o canal o ano passado. Eu lembro que eu coloquei uma foto... Deixa eu até pegar pra mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente. Eu coloquei uma frase aqui que foi assim... foi o tema do meu 2025. Que é... I am working on myself for myself. Que seria, eu estou trabalhando em mim mesma por mim mesma. E realmente foi isso, foi o que eu falei. Foi o ano que eu tirei pra cuidar de mim, assim. Eu queria, a Carol do começo de 2025 desejou uma Carol no final do ano que tivesse mais amor por ela mesma. E eu comecei a criar esse amor, sabe? Eu coloquei aqui uma menina dirigindo o carro, que eu queria comprar um carro e a gente comprou o carro. Aí coloquei umas meninas fazendo academia, né? Eu peguei mais firme na academia, leituras, crochê. Tem uma menina fazendo skincare aqui com uma guaxa. Eu também comprei uma guaxa o ano passado. E... é isso. E assim, gente, não tem regra, não tem forma. Eu acho que você tem que fazer o que você quer, o que sentir no seu coração. Não precisa necessariamente fazer as 3 coisas. Eu faço porque eu gosto, eu sou meia louca, sabe? Então, eu gosto de fazer. Mas eu acho que o ponto principal na hora de você fazer uma manifestação é você fazer com a sua fé, com a sua intuição. Né? Você colocar ali como se aquilo já tivesse acontecido, você já tivesse vivendo aquela realidade, como se você já tivesse aquilo que você tanto quer, né? Então, eu acredito muito no poder disso. Como eu falei, eu acho que quando a gente manifesta, a gente escreve, a gente faz um vision board, né? Ou escreve uma carta para nós mesmos. Eu acho que a gente está tirando do mental, né? Desse invisível, e trazendo ele para matéria, né, para escrita ali, ou para colagem, para figura, para o desenho. A gente está trazendo isso para matéria, para o 3D. E eu acho que já é uma forma do universo entender que, ok, ela quer isso, então tá. Então vamos preparar o caminho para isso, sabe? E sempre lembrar de que nunca escrever o eu quero, escrever eu sou, eu tenho, eu vou. A gente falar mostrar para o universo que isso que a gente está manifestando já é nosso.
Não que a gente deseja, mas aquilo já é nosso. E eu acho muito poderoso, gente. Eu acho muito mágico. Nossa, eu tenho várias histórias de manifestação, assim, pra contar. Eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso. Tem muita manifestação também que aconteceu comigo que eu nem precisei fazer ferramentas de manifestação. Eu simplesmente joguei as palavras, assim, fora, verbalizei, sabe? E aquilo aconteceu. Então, é muito, muito mágico. E também lembrar, né, que eu falei que às vezes a manifestação pode não acontecer para você naquele ano. Não quer dizer necessariamente que não vai acontecer, mas eu acredito que aquilo vem para nós quando a gente tá preparado para receber. E tem muita coisa também que eu manifesto já sabendo que aquilo não vai acontecer naquele ano, porque são coisas que eu quero para minha vida que precisa de um prazo maior para acontecer, sabe? Então, eu manifesto toda vez, eu escrevo toda vez isso, porque eu sei que eu já tô no caminho para esse processo, para essa realidade se tornar real, mas eu sei que ainda esse ano ela não vai ser possível, mas eu tô no caminho para isso. Então, eu também coloco coisas que eu sei que esse ano não vai acontecer. Mas eu deixo ali, pro universo saber que já é meu e já tá vindo ao meu encontro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já fazem manifestação? Tem alguma ferramenta, alguma forma de manifestar que vocês já fazem? Deixa aí nos comentários. Aproveita a energia dessa semana, lua nova. Sentem, coloca aí toda a sua intuição, seu coração, sua fé nesse momento. E manifeste realidades e sonhos lindos. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.